Nós teremos agora um momento de gratidão e eu gostaria de trazer uma palavra à igreja neste momento. Antes eu vou apenas marcar alguns textos que eu quero fazer referência. O primeiro deles está no Salmo 73, nos versos 25 a 28, que dizem: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Muito naturalmente, às vezes de uma forma inconsciente, chega essa época do ano e nós vamos fazendo as nossas contabilidades, avaliando o ano que tivemos, reiniciando os nossos projetos, reconfigurando alguns deles, né? Como foi este ano para você? Se você olhar para a sua própria perspectiva, talvez tenha sido um ano muito bom, porque algo satisfatório aconteceu para você. Talvez tenha sido um ano muito ruim, porque algo muito triste, uma tragédia, visitou a sua vida. Quando nós olhamos dentro de uma perspectiva única, de uma perspectiva pessoal, podemos resumir apenas nesses aspectos. E dependendo das variações entre alegrias e tristezas, aquela que foi mais intensa certamente marcará, né, o significativo do nosso ano. Mas quando nós abrimos os nossos olhos e conseguimos contemplar uma outra dimensão, começamos a lembrar da palavra de Deus que diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então a nossa perspectiva muda com certeza e a nossa avaliação começa a ser trabalhada e desenvolvida. O ano bom ou o ano ruim passa a perceber a vida dos outros, a alegria de outro, ainda que você tenha passado por tristeza, ou a tristeza de outros, ainda que você tenha passado por momentos de alegria. Aí a nossa perspectiva é ampliada e contextualizada numa dimensão muito maior. Porque começamos a perceber que o mundo não gira ao nosso redor. Existem outros fatores que nos comunicam com pessoas semelhantes a nós, frágeis como nós, ansiosas, cheias de sonhos, cheias de ambições, com os mesmos conflitos, com as mesmas fragilidades. E então a avaliação do ano pode ser remodelada. Foi um ano bom? Talvez de uma perspectiva pessoal, não. Mas quando nós contemplamos a vitória de tantos outros, nós conseguimos nos contentar com a alegria do outro. Mas, ainda que nós fiquemos nessa perspectiva, há uma dimensão muito mais ampla. E quando nós olhamos segundo a vontade de Deus, aí certamente os nossos conceitos serão repensados. Porque a tristeza de muitos é insuficiente para apagar a confiança que nós temos de um Deus que é maravilhoso. E a alegria também, muitas vezes, que nos afasta de Deus, pode ser avaliada em um tom bem menor, receber uma nota, né, um peso menor dentro de um contexto mais geral. Enfim, o ano foi bom ou foi ruim? Eu não sei. Talvez nem precisemos avaliar por essas perspectivas, mas descansar em um fato que é presente no ano que se passou, neste ano que se inicia, nos anos que virão, e que marcam certamente a nossa caminhada. O caminho de Deus é perfeito, diz a palavra. E a sua palavra é provada. E são felizes todos aqueles que nele confiam. É por isso que o salmista, diante de tantas circunstâncias adversas, de alegrias alheias, de tristezas do coração, ele finalmente entra no templo de Deus e vê o fim de toda a humanidade. Daqueles que correm, exaltando suas vitórias, orgulhosos das suas conquistas, mas que pisam em lugares escorregadios e a qualquer momento sucumbirão diante de um Deus justo, do reto juiz.
Mas aqueles que temem e confiam no Senhor, esses declaram de coração sincero e contrito, que bom é estar junto a Deus, independente das circunstâncias à nossa volta. Quer em meio a alegrias ou tristezas, contudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque esse propósito de Deus tem começo, meio, não tem fim, porque é eterno. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. E então, quando nós chegamos nessa época do ano, fazendo ou não as nossas avaliações, ponderando ou não os nossos projetos, as nossas promessas, nós temos que nos render e dizer assim, olha, bom é estar junto a Deus. É o lugar mais seguro, é o lugar mais pacífico, é o lugar mais alegre, é o lugar mais consolador, é o lugar mais protegido, é o lugar onde nós temos uma presença que determina os nossos passos, que consola o futuro, que preenche a nossa esperança. Bom é estar junto a Deus. Eu não sei se você teve a oportunidade de lembrar-se disso, naquele momento de angústia, e dizer assim, bom é estar junto a Deus. Da mesma forma, nem sempre nós nos lembramos de dizer isso quando estamos no momento da fartura, dos louros, das vitórias, dos sucessos. Mas em um e outro momento, sempre é importante voltarmos os nossos olhos para essa verdade. Bom é estar junto a Deus. É isso que me faz pensar que nós teremos um ano de 2011 sobremodo excelente. Porque cada vez que o tempo avança, mais perto nós estamos daquele grande dia que o Senhor virá. Quanto mais nós avançamos, quanto mais os homens cantam suas vitórias, mais os exércitos dos céus estão se preparando para vir julgar a terra, para buscar a igreja gloriosa, aqueles que caminharam com o Senhor, aqueles que choraram, que vieram trazendo os seus feixes com júbilos de alegria. Eu e você, bom é estar junto a Deus. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Mas eu falo isso não pelo que aconteceu, mas pelo Deus que habita em meu coração, pelo Deus que conduz a minha vida. Que é o Deus de graça, Deus de misericórdia, o Deus que me perdoa, o Deus que me recebe, que me acolhe, o Deus que me purifica, o Deus que me santifica, o Deus que tem prazer em receber-me como filho, esperando à porta, o filho que volta estropiado, o filho que volta de suas más escolhas. Bom é estar junto a Deus. Meus queridos irmãos, quantas coisas, quantos motivos, quantas palavras podem ser direcionadas para essa verdade. Bom é estar junto a Deus. E quanto mais junto de Deus, melhor será. Quanto mais próximo, quanto mais devotado, quanto mais contrito, quanto mais sincero, quanto mais disponível, melhor será. Cada vez os conceitos serão melhores. Então nós veremos a vida de outra maneira. Perceberemos que muitas vezes temos investido em coisas quando Deus continua investindo em vidas, vidas e vidas. E não há melhor lucro do que ganhar vidas. Não há melhor lucro do que você ser um instrumento de proclamação para dizer que bom é estar junto a Deus. Quantas pessoas que estão à nossa volta chorando, chorosas, entristecidas, sem esperança, sem Deus no mundo. E nós podemos dizer para ele, olha, bom é estar junto a Deus. 2009, 2010, 2011, não sei quantos mais. Mas eu quero já viver, experimentando aquilo que será eterno, desfrutando daquilo que será permanente, daquilo que não se findará. A Bíblia fala que as nossas lágrimas serão enxugadas, toda tristeza será dissipada, tudo o que é parcial será desfeito, e nós viveremos na
plenitude de Deus, na plenitude da sua presença. Bom é estar junto a Deus. O Senhor é a minha herança para sempre, a fortaleza do meu coração. No Senhor ponho o meu refúgio. Bom é estar junto a Deus. Essa mesma palavra foi a palavra falada por Abacuque, que em circunstância bem adversa fez essa bela oração. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Bom é estar junto a Deus. Todavia eu me alegro no Senhor, ainda que a figueira não tenha florescido. Eu quero te convidar, meu irmão, a você se levantar em oração para agradecer. É uma oração de gratidão. Pode ser uma oração de gratidão contrita, quebrantada, porque você esqueceu de reconhecer a mão benfazeja de Deus nas vitórias do ano que passou. Pode ser uma oração de gratidão confiante, porque a resposta ainda não veio, mas certamente virá no tempo oportuno de Deus. Mas ainda assim, louvado seja o Senhor, há motivos de gratidão. A gratidão silenciosa, perplexa muitas vezes, porque somos humanos, não temos todas as respostas. Deus reserva-nos de muitas delas, e o silêncio de Deus nos deixa em silêncio também. Mas ainda assim, quando nós sabemos que existe um Deus soberano que trabalha e conduz toda a história, nosso coração fica grato, ainda que sem saber exatamente o que está acontecendo e qual o propósito a ser cumprido ali naquela circunstância. Mas sempre haverá motivo de agradecer. Eu quero te convidar a você se colocar de pé, a você render a sua oração a Deus nesse tom de gratidão, ainda que também seja uma gratidão suplicante, porque Deus sempre nos ouvirá. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça, mas agradeça por tudo, em tudo dai graça. Diga: Deus, muito obrigado por este ano. Deus, muito obrigado pelas lutas, pelas vitórias, pelos insucessos aparentes, por todos os momentos e circunstâncias, pelos reencontros, pelas despedidas, pelas dúvidas, pelos medos, mas pelo consolo, pela proteção e pela vida, pelo fôlego de vida. Em tudo dai graças. Eu quero orar com você e por você, para que o seu coração seja um coração grato a Deus em todo este ano que se inicia. Que em cada momento você lembre-se sempre disso. Bom é estar junto a Deus, independente do momento que você viva, que a sua voz se levante aos céus para dizer: Deus, como é bom estar contigo. E ouvir a voz de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eis aqui o teu povo, com muitas vivências, cicatrizes, memórias tristes, projetos interrompidos, respostas que não vieram, tantas coisas que poderiam abater o nosso coração, mas elas não são suficientes para roubar do nosso coração a alegria permanente do Teu Espírito Santo que habita em nós, que nos faz entender que nada em absoluto vai nos separar do Teu amor em Cristo Jesus. Por isso nós somos mais do que vencedores. E neste momento nós podemos sim, com toda a alegria, sinceridade do nosso ser, dizer muito obrigado por tudo o que aconteceu neste ano. Ó Deus, muito obrigado, porque muitas vezes o Teu Espírito Santo nos conduziu ao quebrantamento, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Porque sofremos a disciplina das Tuas mãos, porque o Senhor disciplina quantos ama. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ampara, o Senhor nos socorre, o Senhor nos corrige, nos exorta.
O Senhor tem nos aperfeiçoado por meio da Tua palavra, nos tem santificado por Tua verdade. Oh, louvado seja o Teu nome, porque tantas e inúmeras vezes nós temos nos esquecido de levantar os nossos olhos para os céus e contemplar a esperança que alimenta os nossos dias, que fortalece os nossos passos. Uma esperança viva, uma esperança firmada em algo real, em uma fé consciente, em uma fé racional, no Teu Filho Jesus, que nos conduziu à vitória no madeiro e que conduz os nossos passos, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, isso alegra e motiva o nosso coração a continuar caminhando com o Senhor, porque bom é estar junto a Ti. Como é bom, Senhor, saber que ainda que não contemplemos aqui o que acontecerá no nosso futuro, todavia uma certeza nós temos, que o Senhor está conosco, e é isso que determina o nosso futuro, é isso que determina e dá significação à nossa vida, é isso que dá valor às nossas conquistas, é isso, ó Deus, que apruma as nossas perspectivas, que organiza os nossos projetos e nos faz mover e existir em torno daquilo que de fato é aprovado pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela vida desta igreja, por tudo que o Senhor tem feito, que tem trabalhado em nossos corações, na vida dos pastores, da liderança, de cada irmão aqui presente, daqueles que convivem conosco, aqueles que estão, ó Deus, observando as nossas fragilidades, os nossos defeitos, contudo tem visto em nós uma busca incessante de sermos mais santos em Tua presença. Por isso te rogamos então, ó Deus, que este ano que se inicia seja um ano em que nós vejamos a Tua boa mão operosa, poderosa, amparando-nos e conduzindo-nos. E a cada momento nós retiremos do nosso coração um sincero louvor, a palavra de adoração, de gratidão, de exaltação, que dignifiquem o Teu nome, que exaltem a Tua grandeza. Ó Deus, que descortine nos nossos olhos a Tua majestade, para que nada nesse mundo possa ser suficiente para atrair os nossos olhos e roubar a nossa atenção para aquilo, ó Deus, que é a razão do nosso viver. Tu és a nossa herança, o arrimo da nossa sorte. Tu és a nossa alegria, na Tua presença, a plenitude de alegria. Para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna, ó Deus. A palavra viva, a palavra provada, a palavra verdadeira, a palavra em que nós podemos confiar. E é nessa palavra que nós confiamos, é nessa palavra, por meio dela que nós caminhamos, é com esta palavra no coração que nós enfrentamos as barreiras, que nós as transpomos porque somos movidos por Ti. A Tua palavra é viva e eficaz, é ela quem vivifica as nossas vidas, é o Senhor que derrama dos céus, ó Deus, o Teu Espírito poderosamente para amparar, consolar, socorrer, quando nos faltam as forças, as palavras, quando nos falta o ombro, o abraço, mas o Senhor está presente e a Tua palavra vem provar isto pelos séculos, pela história, que em nenhum momento o Senhor desamparou o Seu povo. Tu és o Deus que firmou conosco uma aliança, por isso, ó Deus, prepara-nos a cada dia para espelhar a Tua glória, prepara-nos, ó Deus, a cada dia para honrar o Teu nome com o nosso viver, que nos desapeguemos dos valores desse mundo, mas que sirvamos ao Senhor como instrumentos de justiça, instrumentos de proclamação, antecipando, ó Deus, antecipando a Tua volta, e que o nosso coração se alegre com essa perspectiva. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, vem buscar o Teu povo, livrando-nos de toda a parcialidade e imperfeição, e fazendo-nos adentrar nos tempos eternos da Tua glória perfeita e majestosa. Recebe o nosso louvor e a nossa oração, fortalece a nossa fé, aviva a Tua obra em nossos dias, ó Deus, e faze-a conhecida por meio dos nossos lábios, com pés formosos, proclamando a salvação em Cristo Jesus, investindo em vidas. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, alegra o nosso coração em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa história e pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja, na vida dessas famílias, na vida de cada um dos Teus servos, de cada um dos Teus filhos. Louvado e bendito seja o Teu nome, para todos sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Podem se sentar, meus irmãos.
Irmãos queridos, uma igreja como a Igreja da Bahia é uma igreja que é sustentada pela graça do Senhor, naturalmente, mas usando pessoas como você e eu, não é? Estamos em 2010 ainda, e desde 1872 que pessoas se reúnem em nome da Igreja da Bahia para servir ao Senhor. E nós só estamos aqui pela graça de Deus e pelo testemunho de muitos irmãos que não estão mais aqui. Não é? E para quem não sabe, e eu sei que tem muita gente acompanhando pela internet, uma igreja caminha pelas mãos de muita gente. Às vezes quem está vendo pela internet ou quem de longe acompanha os passos da igreja, eles têm uma ideia tão limitada do que realmente acontece. Só como um exemplo, alguém diz assim: você é da igreja tal, a igreja do pastor tal. É costume perguntar, do pastor tal. Ou quando muito, um presbítero, outro, alguém da liderança. Mas a igreja é uma rede de pessoas que trabalham e servem. O pastor talvez seja aquele orientador, né, um moderador de um grande corpo, onde muitos trabalham. Nós nos alegramos por isso. E todo ano fazemos isso. No último culto, na passagem do ano, na vigília, a gente chama à frente aqueles irmãos que foram designados, nomeados ou eleitos para, através de seus talentos e dons, tocarem o ministério da igreja. E são muitos. E eu, como pastor, quero convidar aqui à frente esses muitos irmãos. Alguns não estão presentes. Estão viajando com suas famílias por muitos motivos. Não importa, mas mesmo assim eu vou ler a lista. A igreja tomará conhecimento quem estará ocupando, que função. Você que acompanha pela internet vai saber também e ver os que aqui estarão sendo empossados e abençoados para essa função tão maravilhosa e nobre que Deus nos confere. Eu vou chamar aqui à frente, à medida que eu for chamando, eu vou pedir aos irmãos que, por favor, venham para cá. O Conselho da Igreja tem uma diretoria, começando por este que vos fala, que é o presidente do Conselho. O vice-presidente é o presbítero Eduardo, que está viajando, está bem longe, está no Canadá, quem sabe acompanhando pela internet. O secretário de atas do Conselho, quem faz, lavra as atas, é o presbítero Aldeir Jatobá. E o secretário de protocolo é o presbítero Alisson. Então, peço que, por favor, venham aqui à frente. Cadê o Aldeir? Isso, por favor, chame ele ali para mim. O representante da igreja no presbitério é o presbítero Digenal Oliveira e o suplente é o presbítero Venâncio Pereira, que também é o tesoureiro da igreja e o administrador da igreja. Várias funções que ele exerce aqui na igreja. O auxiliar é uma função recém-criada, o auxiliar administrativo, para acompanhar o presbítero Venâncio, para brigarem juntos ali, o presbítero Digenal também. É uma função que nós entendemos importante. Escola Bíblica Dominical. Superintendente, presbítero Paulo César. Por favor, vem para cá.
de trás do órgão para cá. A vice-superintendente, nossa irmã Nádia Cavalcante. Primeiro secretário, ou a primeira secretária, Nislene Menezes Gonçalves. Isso. E o segundo secretário, Lion Barros Moreira. Os conselheiros das entidades, dos departamentos internos da igreja. Conselheiro da SAF, presbítero Venâncio, que já está aqui. Da Mocidade, presbítero de Genal. Da UPH, presbítero José Renato Gomes. Da UPA, presbítero Alisson, já estão aqui. Da UCP, presbítero Rui Charles, está ali. De música, esse aqui, que vos fala. Lar de Betânia, reverendo Nailson, que está com os irmãos lá na congregação. E terceira idade, irmã Iraci de Assis Santana. Música. Nós temos o diácono Timóteo Araújo como auxiliar. E a coordenadora, a irmã Nelza Suzar. Os organistas ou pianistas da igreja, Paulo César Gonçalves, Marineide Maciel, Ricardo Oliveira, por favor, Ricardo, Timóteo, que está viajando, preparando-se para o casamento, dia 15 de janeiro, irmão Obadias de Oliveira, e irmão convidado, que é de outra igreja, mas está sempre conosco, irmão Ronaldo. Regentes, a irmã Nelza Suzar, Marineide Costa, Regina Helena, por favor, Regina. André Luiz Santana, por favor. Comissão de Exame de Contas. Se os irmãos não sabem, ou alguém que esteja acompanhando, todas as contas da igreja passam por uma comissão rigorosíssima. Além do rigor do administrador, que é o tesoureiro, não passa um centavo, mesmo assim há uma comissão que examina as notas, os balancetes e tudo mais, e depois, se não faltar um centavo, aí dá o ok lá. Se faltar, que é muito raro, aí completa do bolso, mas sempre fecha lá a conta. Né? Comissão de Exame de Contas. Presbítero Irã Jones, que não está aqui. Timóteo Araújo, que está viajando. E o irmão Wilson Martins, nosso diácono, por favor, venha aqui para frente. O departamento jurídico. Qualquer pendência que houver nessa área, nós temos essa equipe aqui. A relatora, a irmã Priscila Carapiá, está ali. José Marden Barreto Costa Filho, está ali. Paulo César Gonçalves, que já está aqui. João Dias de Miranda Neto, que eu já dei uma olhada, não o vi aqui. E, como auxiliar, Rebeca Cruz Alves do Sacramento. Comissão de Finanças da Igreja. É a comissão que se reúne para os orçamentos, revisão de orçamentos, previsão orçamentária. Presbítero Eduardo Brito Silva, viajante. José Marden Costa Barreto, que está ali, por favor. Marcelo Vinícius Dourado. E Venâncio Alves Pereira, que já está aqui. Diretoria do Departamento Infantil.
A diretora, a irmã Isabela Moura Viana. Charadias. A vice-diretora, Aline Leslie Honorato. Coordenadora, Daniele Lessa Barreto. Primeira secretária, Jamile Ribeiro Trigo Boente. E a segunda secretária, Deise Borges de Barros Primo. Diretoria da Junta Diaconal. Presidente, Admilson de Oliveira Costa. Vice-presidente, Carlos Geraldo Gonçalves. Secretário, Valnei Pereira Brito. Tesoureiro, Wilson Martins, que já está aqui. Sociedade Auxiliadora Feminina, presidente, Neide Suzar Alves. Os irmãos vão se arrumando aí, viu? Por favor, para caber todo mundo, viu? Faz igual o time de futebol, uns na frente, outros atrás, assim. Vice-presidente, Neide Pereira Vieira. Primeira secretária, Laurici Rodrigues Laroca. Segunda secretária, Thelma Pinheiro Oliveira. Tesoureira, Iraci Santana, já está aqui. Diretoria da Congregação 2 de Julho. O dirigente, reverendo Nailson Santos de Freitas, auxiliado pelos presbíteros Sérgio Luiz Brito de Melo, que está ali, por favor, meu irmão. E o presbítero Moacir Alcântara, como presbítero convidado, por favor, venham ao altar. Congregação na cidade de Santo Antônio de Jesus. Dirigente, reverendo João Almeida Coelho, que se encontra lá, dirigindo o trabalho. Auxiliado pelos presbíteros Eduardo Brito Silva, aqui da sede, e do presbítero Aliomar, que é presbítero em disponibilidade, que reside lá, auxiliando no trabalho. Congregação em Cajazeiras. Dirigente, licenciado Jean Piana Rios. Auxiliado pelo presbítero José Renato Gomes de Oliveira. Congregação Presbiteriana Engenho Velho da Federação. Dirigente, reverendo Cláudio Souza da Mota. Auxiliado pelo diácono José Roque Alves de Oliveira. Aline Leslie Honorato. Certo. Departamento da Terceira Idade. Titular, a irmã Maria Célia Borges Lima. Não está aqui não, né? E auxiliares, Iraci de Assis Santana e Eudérica Souza da Mota. Deri. Diretoria do Coral. Presidente, Davi Silva Fonseca. Está ali descendo da galeria. Vice-presidente, Rui Charles Charadias, que já está aqui à frente. Primeiro secretário, ou secretária, Maria de Lourdes Benedita Baiana. Cadê Maria Baiana? Segunda secretária, Soraya Maria de Araújo. E tesoureira, Márcia Santana Brito, que na noite da cantata teve
um acidente aqui na escada, torceu o pé. Eu já vi que ela entrou ali, não é, apoiada em muletas. Então, você recebe a oração daí, viu, Márcio? União Presbiteriana de Homens. Presidente, Edibaldo Costa. Vice-presidente, Carlos Geraldo Gonçalves da Silva, que já está aqui. Primeiro secretário, Ailton Martins de Oliveira. Segundo secretário, Edivaldo Gonçalves de Matos. E tesoureiro, Davi Silva Fonseca. UMP, ou União de Mocidade Presbiteriana. Presidente. A presidente eleita foi a nossa irmã Poliana Martinez, que está aqui nesta noite. Mas, por motivos soberanos, ela foi chamada para outra cidade, uma linda cidade, por sinal, e ela deverá viajar no domingo para Aracaju, deixando assim a convivência efetiva da nossa igreja, e por um tempo que Deus também é quem sabe. E nós deveremos promover uma nova eleição para preencher essa vacância. Vice-presidente, Daniel Lessa. Primeiro secretário, Marcos Vinícius Gomes de Jesus. Segundo secretário, Ricardo Oliveira, que já está aqui. E tesoureiro, João Dias Neto, que também não está aqui. A União de Adolescentes, presidente, Raquel Gonzalez Santana. Vice-presidente, Monine Dutra Matos Trigo Boente. Primeira secretária, Stephanie de Oliveira Fonseca. E tesoureira, só mulher na diretoria, sensacional. E tesoureira, Sara Raquel Santana Melo. União de Crianças Presbiterianas, ou presbiteriana. Presidente, Esther Caterine Oliveira de Castro. Cadê Esther? Vice-presidente, Cláudia Veneza Borges de Barros Araújo. Secretário, Davi Mendes Brito. E tesoureiro, ou tesoureira, Priscila de Oliveira Fonseca. Olha que coisa mais chique. Olha que lindo. Isso. Que lindo. Comissão de indicações de nomes. Relator, reverendo Cláudio Souza da Mota, auxiliado pelos presbíteros Alisson e Eduardo Brito. Em tempo, uma correção, uma mudança que houve em função, Cláudio disse que é licença maternidade, por causa da nossa irmã Jamile, que deverá entrar em trabalho de parto em pouco tempo. Então, entra em seu lugar a nossa irmã Kessia Suzá. Chique, hein? Não vou ler, não. Bom, irmãos, aqui estão os nomes. Marta Fonseca, também foi eleita para o departamento infantil, Cadê Marta Fonseca? Ok. Bom, irmãos, aqui estão alguns nomes. Existem outras equipes que trabalham junto a esses irmãos. Professores de escola dominical.
irmãos que dedicam a sua vida, seu tempo para servir ao Senhor nesta igreja. Olhe quantas vidas. No interregno, fora do domingo, muitos desses estão trabalhando nos seus ministérios. No domingo, de manhã, a igreja funciona na vida desses irmãos. O conselho da igreja, a junta diaconal, trabalha em tempo integral. E a igreja não vê, mas Deus vê. A nossa oração é clamando ao Senhor da seara que derrame sobre cada irmão e cada irmã que está aqui neste altar uma unção renovada. Não é? Porque não estamos fazendo um serviço, um trabalho humano para homens. Nós estamos servindo ao Senhor. Então, ainda que não recebamos elogios, reconhecimento humano dos nossos irmãos, da igreja, uma palavra de encorajamento, ainda que não haja isso, temos que ter a consciência de que estamos trabalhando para o Rei. Sempre. Então, essa consciência não pode nos abandonar em momento algum, porque esse povo que aqui está são as ovelhas de Jesus, a quem nós vamos prestar contas. Então, convido a igreja para ficar de pé e nós vamos orar. Com esta oração de consagração, estaremos dando posse a esses amados irmãos. Santo e eterno Deus, nosso querido Pai, a nossa oração é de louvor e gratidão ao Senhor pela vida desta igreja, a vida de cada irmão e cada irmã que o Senhor plantou neste lugar. Agradecer-te, ó Deus, pelos talentos e dons distribuídos a cada amado teu que aqui está. Também agradecer, Senhor, pela vocação, pelo chamado, pela escolha, porque o Senhor decidiu instituir ministérios, departamentos, essas instituições para organizar o trabalho, para melhor te servir. Ó Deus, queremos confessar que não sabemos como fazer a obra. Não temos esse poder nem essa habilidade. Se o Senhor mesmo não nos inspirar, nós não temos para onde ir. Se o Senhor mesmo não nos motivar, não encontraremos forças. Se o Senhor mesmo não iluminar a nossa mente, nós certamente fracassaremos em nossos projetos. Por isso, Deus, pedimos que do alto o Senhor derrame unção sobre nossas vidas, para que a palavra dita tenha eco com a tua vontade. As decisões tomadas venham do trono do Senhor. E tudo o que nós fizermos tenha o selo da tua aprovação, Senhor. Dá que cada amado teu que aqui está, desde a menorzinha ali, até o ancião, cada um tenha aquela consciência em todo o tempo de que nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar, porque estamos servindo ao Senhor. Que a bênção do Senhor repouse sobre esta igreja e que o ano que vamos receber seja um ano de muitas vitórias para o Senhor, para a tua glória, em nome de quem oramos com gratidão e louvor. Amém. Irmãos, nós temos essa oração maravilhosa de Moisés, servo de Deus, que fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. E a forma como Moisés coloca a grandeza de Deus e a limitação humana é de forma dramática.
colocando Deus como sendo aquele que de eternidade a eternidade é Deus, imutável, perfeito, intocável. E coloca o homem como sendo um breve pensamento, como uma planta que hoje mesmo nasce, rapidamente cresce e logo também desaparece, como um sopro. E diante da eternidade, Moisés coloca 70 anos, 80 anos, como sendo aquele que vive muito, vive isso. E eu grifei aqui uma frase que ele usa no verso 10. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. De fato, irmãos, tudo passa muito rápido. Muito rápido. É porque não temos nem tempo para parar para pensar. Faz poucos anos, nós, em comemoração do aniversário de nossa igreja, fizemos um slide show, a arte do nosso irmão André Santana. Ele colheu umas fotos atuais e fez uma montagem com uma foto de muitos anos atrás. Preto e branco. Esses mesmos bancos. Esse mesmo templo. E ele fez uma montagem. A igreja colorida, com esses rostos que estão aqui agora, sumindo, depois de aparecer a igreja em preto e branco, com rostos que um ou outro conhece, algumas pessoas apenas que aqui estão. Tantas que já passaram. E eu tenho esse slide show comigo aqui. E tem algumas pessoas que aqui estão de cabeça branca, que aparecem na foto, com o cabelo todo preto. Todo preto. Eu não vou nem olhar assim para não dizer que eu estou olhando, para entregar as pessoas. Pessoas que aqui estão, que aparecem com a cabeça cheia de cabelos. E hoje já não são tantos. Mas olha, foi muito rápido. Se você descer daqui a alguns instantes e for na sala do conselho, tem alguns quadros ali, várias fotografias de presbíteros, que olhando, alguns não dá para reconhecer se você não parar mesmo para olhar com muito cuidado, apurar a vista, como a gente diz lá no meu interior. Aí você vai reconhecer tão diferentes que estão. Mas o tempo não é tão distante assim. Faz alguns anos. Mas é que foi tão rápido. Eu estava agora há pouco ali adorando e lembrando, dando graças a Deus, pastor Cláudio fez aquele momento de gratidão. E eu lembrando exatamente, em dezembro de 2003, eu estava chegando aqui na igreja, celebrando o culto da passagem de ano. Dezembro de 2003, estamos em 2010. Eu não tinha tantos cabelos brancos. E muitas pessoas não estão mais aqui, passaram, e tantas coisas já aconteceram. E como as coisas acontecem, são tão velozes, e tantos fatos que nos vêm à cabeça, e passaram, alguns deles achávamos, ou podemos achar, que aconteceu há meses atrás, e já tem anos, porque é tudo muito rápido. Um irmão tem
3, 4 domingos no máximo, na porta da igreja, depois da escola bíblica dominical, bateu no meu ombro e disse assim: reverendo, o tempo está passando mesmo. Eu disse: meu irmão, está passando mesmo. E eu sem saber do que é que ele estava se referindo, a que ele estava se referindo. E aí ele disse: o tempo passa mesmo, meu irmão. Ele estava se referindo a Ana Ruth. E ele disse: um dia desse, Ana Ruth estava dando pinotes aqui na igreja com as meninas. Eu sei porque ele estava dizendo aquilo, vocês sabem também. Mas depois eu estava olhando isso. Eu tenho fotografias em casa, a família toda reunida, aqui na igreja. E Ana Ruth batia na minha cintura ainda, menina. Andrezinho também pequeno, está ali. Olha como é tudo tão rápido. E eu chamando aqui para frente a diretoria da UPA. As meninas que foram chamadas vieram aqui à frente. Não são mais, são moças muito lindas, que poucos dias atrás, poucos mesmo, eram do departamento infantil. E a que foi chamada aqui à frente veio representar a UCP. Eu dei risada dizendo que coisa linda, porque quando eu cheguei aqui, ela estava no braço. Acreditam nisso? Tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa é a experiência humana. As coisas passam velozmente. Daqui a mais alguns instantes estaremos em 2011. Não se assustem. Em poucos dias chega Carnaval, daqui a pouco é São João, chega dezembro de novo, a vida passa aceleradamente e nós voamos, como diz a Escritura. E a gente olha para trás e a gente vê que tem um rastro histórico de pessoas que, assim como nós, nasceram, cresceram, envelheceram, morreram, deixaram a sua prole, a sua herança. E as coisas vão se repetindo e vão passando. Quem sabe daqui mais alguns anos, demorando um pouco mais o Senhor, nesse mesmo templo, quem sabe em um 31 de dezembro, de um ano aí para frente, não estaremos mais nenhum de nós aqui. Não estará mais nenhum de nós aqui. Quem sabe uma outra geração. Quem sabe as crianças que estão aqui de cabeça branca, falando as mesmas coisas, lembrando das coisas que estou lembrando agora aqui com vocês. Porque a vida é dinâmica e passa e voa e as coisas acontecem. O que é então o que sobra para nós de resíduo para a nossa reflexão? O mesmo entendimento de Moisés. Se nós somos como uma relva, ou como a flor do campo, passageiros, efêmeros, vamos passar, estamos passando, e é tudo tão rápido, o que é que fica de tudo isso? O verso 1. O Senhor é o nosso refúgio, de geração em geração. O Deus de Moisés era o Deus de Abraão, o Deus de José, que depois veio a ser o Deus de Davi, dos profetas, dos apóstolos, o Deus da igreja, o nosso Deus. E será o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos, de quantos na história permanecerão firmes e fiéis à mesma aliança que nós celebramos nesta noite. Então, sabe, irmãos, para mim é um privilégio estar vivo hoje. Porque eu sei que tudo passa rápido e voa. Então eu não sei se amanhã eu serei a flor plantada no jardim ou se eu serei a flor colhida do jardim. Nem você sabe disso. Nem saberemos o que o amanhã nos trará. Uma coisa sabemos: Deus é o nosso refúgio.
É nele que nos ancoramos. É nele que depositamos a nossa fé e a nossa vida. Vamos receber em oração o ano de 2011. Não há nada de místico nisso. A virada do ponteiro, nada acontece. Não vai doer, não vai acontecer nada. É só o relógio que vai passar para 00:01, 00:02, nada, não muda nada. É uma coisa só psicológica. Muitas pessoas estarão de mãos dadas agora lá na praia, de branco, descalças, esperando a contagem regressiva e apertam as mãos e aguardam até que os fogos estouram e aquela emoção e se abraçam, alguns choram e vão beber, curtir. E amanhã vão descobrir que está tudo igual o que foi hoje. Tudo igualzinho, não mudou nada. A mesma angústia vai voltar para casa. A mesma desesperança vai voltar para casa. Nada muda. Porque quem muda é o Espírito de Deus em nosso coração. É Ele quem nos renova, quem nos restaura e quem caminha conosco amanhã e para sempre. Isso é o que faz toda a diferença. Então, para nós, a gente vai receber em oração 2011, como uma esperança de um tempo novo na presença do Senhor. Quem sabe se não será o ano de um grande avivamento que prepare a nossa vida para receber o Senhor. Espero isso. Então, eu convido a igreja a, juntamente comigo, ficarmos de joelhos. Agora, pelo menos no relógio da igreja, que o seu pode ser diferente, ali tem 00:30 em ponto. Vamos ficar de joelhos e orar ao Senhor.